Olá, boa noite. Bem-vindo ao JG desta segunda-feira, que traz os destaques. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou o envio da Força Nacional para evitar novos ataques contra o povo indígena Guajajara aqui no Maranhão. 21 milhões de reais, o saldo de dinheiro público desviado em 2 prefeituras do estado, segundo o levantamento da Controladoria Geral da União, apresentado hoje no Dia de Combate à Corrupção. Sessão solene comemora os 400 anos da Câmara Municipal de São Luís. Nova empresa assume a administração do terminal rodoviário da capital. Está com parte da estrutura interditada há quase 8 meses. A nova administradora deve investir cerca de 4,5 milhões de reais para melhorar a estrutura do terminal. Nessa primeira etapa, a empresa assumiu a obra que estava em andamento e está requalificando 2.000 metros quadrados de cobertura na área interditada. Foram enterrados hoje os corpos dos caciques Firmino Silvino Guajajaras e Raimundo Bernice Guajajara. Eles foram mortos a tiros no sábado na BR-226, no município de Genipapo dos Vieiras, durante atentado a 4 indígenas. Um sobrevivente relatou que os tiros foram disparados por homens que estavam dentro de um carro. Os suspeitos até agora não foram identificados. O cacique Firmino Guajajara foi enterrado na aldeia Severino, na presença de familiares e de amigos. Depois dos atentados, em protesto, os indígenas bloquearam a MA-226, localizada entre os municípios de Barra do Corda e Grajaú. A rodovia só foi liberada ontem à tarde. Equipes da Polícia Rodoviária Federal continuam monitorando a região. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a morte dos caciques e conta com o apoio da Polícia Civil. Nos vídeos, o relato de quem conseguiu sobreviver ao ataque. Quem conta tudo é o índio Nelci Guajajara, uma das 4 vítimas da ação criminosa em Genipapo dos Vieiras, distante 506 quilômetros de São Luís. O crime aconteceu no sábado, no início da tarde. Os índios foram atacados em 2 pontos diferentes, entre Grajaú e Barra do Corda. Foram mortos os caciques Firmino Silvino Guajajara e Raimundo Bernice Guajajara. Os feridos foram levados para a UPA de Barra do Corda. O crime aconteceu 1 mês depois da morte do também líder indígena Paulo Paulino Guajajara, em Bom Jesus das Selvas. Ontem, domingo, os índios bloquearam a BR-226 na altura de Genipapo dos Vieiras. A Polícia Civil fez os primeiros procedimentos. De pronto, deslocamos a equipe até o local. A equipe fez os primeiros levantamentos, fez os registros fotográficos, entrevistou testemunhas próximas ao local. Fizemos também a solicitação do IML e do ICRIM até o local, que compareceram, ICRIM e IML vieram da cidade de Imperatriz até o local para poder fazer ali, colher as primeiras provas técnicas, bem como levar o corpo dos 2 que vieram a óbito até o IML de Imperatriz, a fim de se proceder a perícia médico-legal nos corpos. Foi apreendido também uma motocicleta no local, que havia uma marca de disparo também para ser coletada esse projétil. A primeira versão é de que os disparos saíram de um carro branco. Esses fatos são confirmados por diversas pessoas, de que se trata de indivíduos em um veículo branco, um veículo hatch branco, que teria efetuado os disparos. São as informações que temos até o momento. Para a polícia, todas as linhas de investigação devem ser apuradas, inclusive o possível envolvimento de madeireiros e também a versão de que o crime seja uma repressão às incidências de assaltos na região. As investigações agora estão a cargo da Polícia Federal. Deslocaram uma equipe até o local, que está em busca de testemunhas, fazendo a oitiva destas testemunhas para poder chegar aí no indício de autoria, em relação a esse crime e a motivação do crime.
Com a morte dos caciques Firmino Silvino Guajajara e Raimundo Bernice Guajajara, são 15 mortos em conflitos com madeireiros nos últimos 3 anos. O levantamento foi feito pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou o envio da Força Nacional para evitar novos ataques contra o povo guajajara. As mortes dos caciques Firmino Silvino Guajajara e Raimundo Bernice Guajajara voltaram a alertar a insegurança que os indígenas maranhenses vivem diariamente. Eles foram assassinados no último fim de semana durante um atentado na terra indígena Canabrava, que fica no município de Genipapo dos Vieiras. O Conselho Indigenista Missionário acompanha de perto a situação e afirma que os conflitos na área acontecem com bastante frequência. Esse povo sempre teve muito conflito ali na região e vários indígenas já foram assassinados, seja como agora, a tiro, ou seja atropelados, né? E infelizmente nenhum desses assassinos foram punidos até então. Além dos 2 caciques, outros 2 indígenas também ficaram feridos durante o ataque. Um deles está internado no Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra, onde foi submetido a uma cirurgia e permanece em estado grave. Já o outro índio está na UPA do município de Genipapo dos Vieiras, onde deve receber alta nos próximos dias. A situação está tão delicada que mesmo em unidades hospitalares, ambos permanecem sob proteção policial. Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, autorizou o envio da Força Nacional para a região. O governador Flávio Dino garantiu que as forças estaduais vão auxiliar as autoridades federais no caso. A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos acompanha o caso e quer reunir as lideranças indígenas da região do Alto Turiaçu a Araribóia. Nós queremos traçar com eles uma estratégia de prevenção à violência, dando suporte a ações de conscientização da população local, mas também dando um suporte estratégico na área da prevenção à violência, protegendo pessoas ameaçadas e também fazendo a formação de lideranças na área de estratégia de prevenção à violência. A Fundação Nacional dos Índios está acompanhando as investigações dos assassinatos de uma etnia que sofre várias ameaças e atentados. Crimes que, segundo a SMDH, devem ser combatidos com urgência. Atuar do ponto de vista repressivo, imediatamente identificando os responsáveis e punindo. Existem ataques que estão sendo visualizados com muita frequência agora e sistematicamente até nas redes sociais contra a comunidade indígena. Preciso também combater esse tipo de ataque. E por último, é preciso ter uma estratégia de amplo aspecto no sentido de combater a violência e dar proteção a esses territórios indígenas. Bom, sobre a morte dos caciques, eu converso aqui no estúdio com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Maranhão, doutor Rafael Silva. Boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite, obrigado. E quais são as medidas aí que a Comissão de Direitos Humanos da OAB já está tomando diante deste último caso? Bom, um caso gravíssimo, né? É importante ressaltar que essa avaliação que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos faz, ela é muito precisa. Ela traz aí tanto a questão repressiva, de identificação dos responsáveis por esses crimes e punição, mas também estratégia de prevenção e construção, né, até de políticas que envolvam uma transformação cultural da forma como são tratados os povos indígenas, que são marcados por muito preconceito, e essas violências se estruturam e, poderíamos dizer, de alguma forma se legitimam, isso entre aspas, evidentemente, né, mas com base nesses preconceitos. Então, o que nós fizemos, nós tivemos hoje já uma reunião com a Superintendência da Polícia Federal aqui no Maranhão. Qual foi o resultado dessa reunião? Olha, foi apresentado para a gente como é que está o andamento das investigações. De fato, a Polícia Federal abriu um inquérito no sábado, ainda está muito incipiente, desses 2 últimos crimes, né? Nós perguntamos também a respeito do Paulino Guajajara, foi apresentado para a gente em que pé estão essas investigações.
Fundamentalmente, foi assumido um compromisso pela Polícia Federal de fazer um aprofundamento do trabalho em relação a territórios em que há lideranças indígenas ameaçadas no Maranhão. Isso já a partir de uma avaliação da própria Polícia Federal, considerando que esses ataques, né, essas violações, por exemplo, em questões ambientais também, em territórios indígenas, têm se agravado, e foi esse compromisso que foi assumido hoje, numa reunião em que o próprio Conselho Indigenista Missionário estava presente. Doutor, a gente acabou de mostrar aqui esse levantamento da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos de 2006 até 2019, foram 15 índios mortos. Existem resultados, identificação de suspeitos, julgamentos? Não, esses casos, exatamente, o grande problema é essa sensação de impunidade. Impunidade. São vidas que são tratadas como se nada valessem, e quando não se tem a identificação e punição dos responsáveis, e a gente não está falando apenas de executores, mas às vezes até de eventuais mandantes, ou uma cadeia de relações de poder que pode ter desencadeado nessas mortes, né, isso fica mais banalizado ainda. Então, é importante que haja mobilização dos povos indígenas, é importante que as instituições deem espaço para que os povos indígenas manifestem suas preocupações e possam, inclusive, participar desse desenho das estratégias, especialmente preventivas, que precisam ser adotadas. Nós não podemos trabalhar apenas na perspectiva reativa a tragédias. Essa perspectiva reativa a tragédias, ela é necessária, ela precisa ser urgente. Não tem uma atitude preventiva, no caso. É claro, porque são mortes que são anunciadas. Quem não sabia que os guardiões da natureza do povo Guajajara estavam sob ameaça? O Paulino Guajajara, ele era uma vítima em potencial. Todos os anos, o Conselho Indigenista Missionário lança um relatório de violências contra povos indígenas e há ali identificação, inclusive, de situações de tensão e de ameaça. Doutor, então, onde está a falha? Bom, a falha está nas políticas públicas, porque a sociedade civil tem atuado, tem denunciado, inclusive com muita situação de risco enfrentada por esses agentes que não contam com um aparato de segurança, mas apenas com uma dedicação realmente a essas causas, como o Conselho Indigenista Missionário, como a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, mas é preciso que haja uma atuação institucional envolvendo as esferas municipal, estadual e federal, para que essas políticas públicas de transformação cultural do preconceito, políticas de segurança que envolvam não apenas a questão repressiva, mas educacional, políticas de saúde, da qualidade de vida, das relações nessas comunidades com as sociedades envolventes. Então, tudo isso é importante, porque se for sempre tratado dessa forma, a única coisa que avança é a violência, porque ela é estruturada, ela tem objetivo, ela quer ingressar nos territórios indígenas. O ministro Sérgio Moro anunciou o envio da Força Nacional para cá. O senhor acha que isso vai trazer algum resultado? Não é do nosso conhecimento que essa decisão tenha sido tomada dentro de um aspecto de uma construção institucional envolvendo entidades da sociedade civil, povos indígenas e representações mesmo, como por exemplo da Polícia Federal. Muitas vezes essas decisões são midiáticas. Elas não têm uma construção que possa trazer alguma eficácia de transformação. Então, se for meramente midiático, ela vai ter algum papel durante aquele período em que as forças estiverem por lá. Mas a questão da tarefa de proteção dos territórios indígenas, essa tarefa é permanente. Essa tarefa não pode ser tratada como uma tarefa pontual, né, de uma força nacional, ainda mais num período histórico que se está trabalhando com a utilização dessas forças para a repressão de manifestações sociais. Então, nós não podemos dizer que isso é uma medida que faça parte de uma construção profunda, como a proposta corretamente pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. A perspectiva que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos apresenta é uma perspectiva de trabalhar com as questões de fundo, né, e lidar também com o aspecto repressivo imediato que é necessário. Isso até agora nos parece apenas uma questão mais midiática. Doutor, tem um vídeo circulando da líder indígena Sônia Guajajaras, onde ela se manifesta neste caso da morte dos 2 índios. Eu gostaria que o senhor acompanhasse junto comigo, por favor. Perfeito.
Esses crimes não são casos isolados, são reflexos do ódio que vem sendo disseminado pela autoridade máxima do país contra nós, povos indígenas. O presidente deveria cumprir a Constituição Federal e garantir a proteção às nossas vidas e ao meio ambiente. Infelizmente, o que vemos é o contrário, um comportamento que não condiz a um presidente. Nós exigimos justiça. Esses crimes não podem continuar impunes. Doutor, ela reforça aí o que o senhor falou dessa importância da articulação entre as esferas de governo, né, e desenvolver políticas públicas indígenas. Bom, a gente sabe da disseminação de uma cultura de ódio, onde falou-se também sobre um crime de retaliação, porque os índios estariam envolvidos em crimes e assaltos na região. Diante disso, nada comprovado, muita gente julga a partir de uma polêmica, de uma especulação e sai aí, digamos, tentando fazer justiça com as próprias mãos, né? Isso é inadmissível. Esses tipos de crimes de ódio, divulgação de crimes de ódio, estímulo à violência contra o povo indígena em sua totalidade, ela tenta propagar uma espécie de linchamento étnico, né? Evidentemente, é uma questão pautada estruturalmente num racismo, certo? É um crime previsto, inclusive, na própria Constituição. Ela precisa ser combatida, inclusive hoje isso foi pauta na Polícia Federal, já foram entregues, inclusive, a relação desses prints, dessas mensagens que foram propagadas em redes sociais, e a Polícia Federal vai investigar e indiciar essas pessoas. Então isso não tem outro tratamento a fazer, certo? Se as pessoas estão defendendo um linchamento étnico, elas têm que ter noção da gravidade do que estão fazendo. Né, doutor? É um crime gravíssimo. E como é que se deve responder a um crime que está sendo cometido? Com apuração policial, investigação séria e o processo criminal. Em seguida, a pessoa vai ter direito de contraditório, ampla defesa, mas enfim, ela precisa ser responsabilizada, porque não dá para brincar com isso. Não dá para se aceitar, seja de quem for, especialmente de autoridades públicas, que têm uma responsabilidade institucional de defender e fazer cumprir a ordem constitucional. Então, as pessoas que estão no exercício de cargos públicos, em qualquer esfera, e pode ser inclusive na esfera máxima, estão sujeitas à ordem constitucional. Foi esta ordem constitucional que garantiu e garante o exercício do poder no regime democrático, e, portanto, elas são e precisam ser defensoras da Constituição como um dever. E a Constituição fala no respeito à pluralidade da sociedade brasileira, ao respeito aos povos indígenas e do tratamento dos conflitos sociais dentro de um patamar de legalidade e justiça. Então, isso vale para qualquer pessoa, seja no maior cargo do Estado brasileiro, seja a pessoa comum, né? Todos nós devemos respeitar a Constituição. Isso é importante para toda a sociedade brasileira. Questão de respeito, o resto deixa com a Justiça. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Obrigado. O espaço continua aberto. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. E hoje, um índio que ainda não teve o nome identificado morreu atropelado na BR-226, que fica próximo aos municípios de Barra do Corda e Grajaú. Bom, a Polícia Rodoviária Federal fechou lá a rodovia até a chegada do SAMU e confirmou que a morte teve relação com um acidente de trânsito, descartando qualquer relação com o atentado na terra indígena Canabrava do último sábado. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver a sessão solene pelos 400 anos da Câmara Municipal de São Luís e também os destaques da primeira sessão na Assembleia Legislativa. Na primeira sessão da semana na Assembleia Legislativa, hoje os deputados começaram a avaliar o plano plurianual que define os gastos do governo do estado. Também teve denúncia. O repórter Eduardo Gomes mostra pra gente. Eduardo.
Na sessão plenária desta segunda-feira, o deputado Wellington do Curso usou a tribuna para repercutir o relatório da CGU, que aponta supostas irregularidades em municípios maranhenses, como Anajatuba e Passo do Lumiar. A deputada Mical Damasceno também usou a tribuna para falar sobre o Dia da Bíblia, que foi celebrado ontem. Inclusive, a sessão foi suspensa por 5 minutos para a deputada entregar alguns exemplares da Bíblia para outros parlamentares. Quando a sessão foi retomada, o deputado Iglesio Moisés fez uma grave denúncia. Ele falou sobre a situação do juiz Siddhartha Gautama, que atua em Caxias, e ele falou que ele está sendo investigado pelo GAECO, suspeito de praticar o crime de agiotagem. Nós trouxemos à baila de novas informações que nos chegaram que o juiz Siddhartha Gautama está sendo investigado pelo GAECO, agora, por conta de práticas de agiotagem. Somamos isso com várias denúncias que recebemos de Caxias, com ocultação de patrimônio, inclusive vários veículos de alta qualidade. Então, exemplos de Porsche, carros nesse sentido, Land Rover, uma série de denúncias que precisam ser imediatamente apuradas. Hoje também começou a ser debatido o Plano Plurianual. O PPA estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem traçados pelo governo nos próximos 4 anos. Bom, só lembrando que o projeto começou a ser discutido hoje e a segunda discussão já acontece amanhã, a partir das 9 horas. Da Assembleia, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. E hoje, 9 de dezembro, é o aniversário de 400 anos da Câmara Municipal de São Luís. Entre tantas homenagens, hoje foi a sessão solene para resgatar a história de uma das casas legislativas mais antigas do Brasil. A 4ª Câmara mais antiga do país comemora aniversário no dia 9 de dezembro. A história dos 400 anos da Câmara Municipal de São Luís se confunde com a própria história da cidade. Para comemorar esse marco, uma sessão solene reuniu vereadores e autoridades no plenário Simão Estácio da Silveira, que tem esse nome em homenagem ao seu primeiro presidente. A história da Câmara se confunde com a história da própria cidade. São idades semelhantes, a Câmara tem uma história de muita luta, resistência, mas também de muitas conquistas. E agora, esta legislatura, eu, mais os 30 vereadores, temos a responsabilidade de projetar São Luís para os próximos 400 anos. Personagens que fazem parte dessa história foram honrados. Além das homenagens presenciais, um vídeo ressaltou a importância de quem ajudou a construir tantos marcos, como Lia Varela, única mulher a ocupar o cargo de presidente da Casa do Povo. Lia assumiu interinamente a Prefeitura de São Luís, tornando-se a primeira mulher prefeita de uma capital. Hoje, 31 vereadores compõem o parlamento. Quem ocupa uma cadeira desse plenário se sente honrado em continuar a missão de representar uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Sobretudo é um momento de gratidão. Eu quero agradecer a todo o povo da cidade de São Luís por essa honraria, que é poder estar aqui representando mais de 1 milhão de pessoas. Uma grande honra, né? Saber que a gente é um dos escolhidos, dos 31 escolhidos para representar 1 milhão e 100 mil habitantes. Uma honra que é diferente de todas as que eu já senti em minha vida, uma emoção muito grande poder fazer parte disso e saber também que a gente tem dado a nossa contribuição com a nossa cidade, para a nossa população. Pessoas que entram e saem pela porta aberta pelo senhor Sodré, o agente de segurança que desde a década de 90 trabalha para garantir o bom funcionamento das sessões de onde saem as leis que refletem na vida de toda uma sociedade. Eu me orgulho muito, sou um pequeno funcionário, mas me sinto bem. Aqui é numa casa que acolhe as pessoas e que também procura resolver a necessidade conforme está dentro do limite do papel de cada parlamentar. A rodoviária de São Luís ainda é motivo de reclamação. Uma parte da estrutura foi interditada há quase 8 meses. A responsabilidade pelas obras de reestruturação ficou para uma nova empresa vencedora de uma licitação. Pois é a Sinarte que foi escolhida e assumiu hoje definitivamente o comando do terminal. Inaugurado em fevereiro de 1988, o terminal rodoviário de São Luís ganhou oficialmente, a partir desta segunda-feira, uma nova administração. Uma mudança esperada por quem frequenta o local. Eu tenho a impressão que está vindo atrasado já, né?
Aí devia ter vindo há mais tempo, porque aqui, você sabe, quando chove é um caos aqui. Apesar de existirem rampas de acesso e banheiros adaptados para passageiros com dificuldade de locomoção, muitas outras melhorias ainda são esperadas para oferecer mais comodidade aos passageiros. Eu acho que sim, porque a gente vê a realidade de outros estados, outras localidades, então a gente repara que há uma discrepância muito grande. Com o desafio de corresponder a todas essas expectativas, a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Limitada, a Sinarte, foi a empresa vencedora do processo licitatório da concessão do terminal rodoviário. Aproximadamente 20 empresas de ônibus estão em operação na rodoviária de São Luís, com destinos para todo o Brasil. A nova administradora deve investir cerca de 4,5 milhões de reais para melhorar a estrutura do terminal. Nessa primeira etapa, a empresa assumiu a obra que estava em andamento e está requalificando 2.000 metros quadrados de cobertura na área interditada. Nós hoje, no dia 9 de dezembro, estamos assumindo, em definitivo, o terminal rodoviário. Nós ganhamos a concessão num processo licitatório feito pelo governo do estado e, a partir de agora, a Sinarte assume. Vamos iniciar com as obras dos banheiros, vamos reformar todos os banheiros, transformar os banheiros aqui do terminal rodoviário num banheiro estilo padrão aeroporto, que é o padrão da Sinarte, e a partir de agora nós vamos assumir todo o terminal, toda a operação do terminal. A Sinarte iniciou a recuperação da área interditada a pedido da Agência Estadual de Mobilidade Urbana, responsável por fiscalizar a atuação da empresa na operação do terminal. A empresa está assumindo hoje que ganhou a licitação e ela já estava fazendo a melhoria da questão do telhado que estava interditado e ela tem agora vai fazer um investimento na rodoviária no valor de até 4,5 milhões de reais. E ela já vai apresentar os projetos, as proposições que ela tem de melhorias para poder a MOB olhar, analisar e aprovar, se for de bom grado, para a população do estado do Maranhão usufruir de um terminal rodoviário com uma qualidade que todos merecem. É uma pena que essa reforma não vai ficar pronta a tempo para o fim de ano, porque a gente já imagina essa movimentação como costuma aumentar e bastante no terminal rodoviário de São Luís, pessoal em férias da escola, muita gente viajando de férias do trabalho, folga estendida. Muita gente às vezes pega ônibus e viaja, por enquanto ainda vai encontrar esses transtornos por ali. Pelo menos há esperança de reforma até que enfim. 21 milhões de reais em desvios de recursos públicos de 2 prefeituras do interior do estado. Esse foi o resultado de uma fiscalização da CGU. Nós vamos te mostrar já, depois do intervalo. Hoje, 9 de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. Ontem, a Rede de Controle da Gestão Pública do Maranhão, que é formada por diversas instituições que atuam no combate a esse crime, fez uma caminhada lá na reserva do Rangedor. É uma caminhada para chamar a atenção da sociedade da importância de todos se envolverem para combater a corrupção, como fazendo a fiscalização do poder público. E hoje é mesmo o Dia Mundial de Combate à Corrupção. A Controladoria Geral da União apresentou um relatório aí de fiscalização em 2 cidades do interior do estado. Bom, segundo esse levantamento, há suspeita de desvios de recursos públicos na ordem de 21 milhões de reais. Os municípios de Anajatuba, no interior do estado, e Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís, foram os locais onde a Controladoria Geral da União mais identificou desvios de verbas. Aproximadamente 21 milhões de reais, especialmente de recursos da saúde e da educação, foram desviados das 2 prefeituras.
Paço do Lumiar foi a cidade que mais registrou problemas. De acordo com o levantamento da CGU, feito entre abril e agosto deste ano, foram identificados desperdícios de recursos do Fundeb de aproximadamente 12 milhões de reais, com a compra de livros didáticos não utilizados pelos alunos e estocados sem uso em diversos depósitos da prefeitura e em escolas. E foi um município que chamou bastante atenção nossa, por conta da questão da dificuldade de a gente obter informações. A gente tem, obviamente, teve a questão com o prefeito, com o Dutra, né? Ele teve um problema de saúde, mas isso já foi no final dos trabalhos. Mas mesmo antes, a gente teve uma dificuldade em nos comunicar com a gestão da prefeitura, porque é muito importante essa comunicação. Outros danos ao dinheiro público do município também foram registrados em contratações, despesas sem comprovação e gastos com recursos da atenção básica em saúde sem comprovação. Já na cidade de Anajatuba, a 145 quilômetros da capital maranhense, a CGU fiscalizou o uso de quase 100 milhões de reais entre os anos de 2017 e 2018 e encontrou o uso irregular de quase 4 milhões de recursos da saúde e da educação. O trabalho de auditoria nesses dois municípios, né, Anajatuba e Paço do Lumiar, eles foram iniciados em março e se estenderam, né, claro que intercalando com outros trabalhos, que às vezes aparecem outros trabalhos também com determinada urgência, mas eles se estenderam por cerca de 8, 9 meses. Né? Em termos de valores, aí a gente tem problema, a questão maior foi porque o município de Paço do Lumiar, a gente teve a gente conseguiu identificar na verdade uma aplicação de recurso que foi um valor muito alto, né? A gente foi aí em torno de 17 milhões que foi a questão dos livros que não alcançou o objetivo para o qual se pretendia, né? Já na Jatuba a gente conseguiu aí, isso é só o que a gente conseguiu quantificar, então, mas se a gente for pensar em termos de prejuízo à população local, esse valor não tem como medir, né? As cidades de Anapurus e Mata Roma, no interior do Maranhão, também apresentaram sinais de desvios de recursos, mas o levantamento só deve ser concluído até o fim deste mês. Os dados foram divulgados neste dia 9 de dezembro. A data celebra o Dia Internacional contra a Corrupção. Na verdade, a corrupção acaba sendo associada onde tem a maior soma de recursos. Os maiores valores repassados geralmente são sobre essas duas rubricas, tá? Para a educação e para a saúde do município. Nós pedimos um esclarecimento às duas prefeituras citadas pela Controladoria Geral da União, Paço do Lumiar e Anajatuba, mas nenhuma se pronunciou. E a gente segue agora para o intervalo e volta já já com Ana Tereza e os destaques do esporte. Mas antes do intervalo, acompanhe aí a tábua de marés para amanhã. Bem no comecinho desta terça-feira, meia-noite, 28 minutos, tem baixa mar de 0,6 metro. Às 6h27 da manhã tem praia-mar de 5,3 metros. Ao meio-dia e 42, baixa mar de 0,8 metro. E a partir das 18 horas e 40 minutos, a terça encerra com praia-mar de 5,8 metros. O esporte abre espaço aqui no JG. No sábado teve o primeiro jogo da final da Copa FMF. Assunto para Ana Tereza. Ana Tereza, boa noite, boa segunda-feira para você. Bem-vinda. Bianca, boa segunda-feira, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Obrigada. Pois é, o Juventude deu um passo à frente aí na final da Copa FMF. Não vale só o título, volto a falar, vale uma vaga na Série D do Brasileirão do ano que vem. A gente tem um gol para mostrar, foi um golzinho 1-0. Tá aí, cobrança de falta, o Rômulo, ó, aproveitou,
Gol aos 41 minutos do primeiro tempo. E o Rômulo, Bianca, que já jogou no Bode Gregório, já jogou no MAC. Pois é, eu lembro muito bem do Rômulo na época do técnico Meinha, que tem uma história muito grande aí com o MAC. Então, o Juventude deu um passo à frente. A gente conversou com o Chico Bala também, que é figura carimbada no futebol maranhense, já jogou no MAC, já jogou no Moto também. E a gente conversou com ele e também com o técnico do MAC, que é o Lucas Andrade. Olha só. Era pra gente chegar preparado e a gente estava preparado para esse tipo de competição e para esse tipo de jogo. E Deus nos abençoou. Mas sabemos que ainda não está nada ganho, né? É um jogo de 180 minutos, 90 já se foram, falta mais 90. E dentro da nossa cara a gente é muito forte, mas também temos que tomar cuidado, porque a equipe do Maranhão é uma equipe muito perigosa. Os tabus estão aí para serem quebrados, né? E enquanto a gente tiver essa oportunidade de mais um jogo, nós vamos buscar até o fim. Esse aqui é demolidor de cartazes, nós não podemos desistir em momento algum. De São Mateus, que é o Juventude, saiu na frente. Como é que fica a matemática do futebol? Como o Juventude fez melhor campanha que o MAC, pode perder agora por 1 gol de diferença na próxima partida, que levanta a taça de campeão. Para o MAC vencer, precisa de 2 gols de diferença. O próximo jogo, Bianca, é no próximo domingo, dia 15, às 3h30, lá no Pinheirão, em São Mateus. Agora, mudando o assunto, né? Continuamos em futebol, mudando, aliás, o time. Sampaio Corrêa hoje abriu oficialmente a temporada para 2020. Presidente Sérgio Frota falou sobre essa expectativa do clube, falou também sobre contratações e o orçamento do time para ano que vem, que tem Copa do Brasil, tem Campeonato Maranhense e tem a Série B, olha só. No papel, é bom que se diga isso, nós temos um time muito bom e não vai ter esse negócio de montar um time para o estadual, para o brasileiro. Claro que as condições financeiras, que condição financeira, Sérgio Frota, nós só temos recurso da Série B a partir de março, claro que estou indo para o Rio também para tratar disso, já visto que todas as condições de pré-requisito foram satisfeitas, mas dizer que esse time foi preparado com cuidado para evitar o que aconteceu esse ano, né? E nós criamos um protocolo de contratação onde espero que a gente erre o mínimo possível, né, Brigatti e Juliano? Mas os jogadores foram escolhidos dentro do perfil de jogador que o Brigatti gosta, um futebol moderno. Nós temos aquela relação de... Eu divulguei mais um jogador, o Everton Dias, nós estamos tratando com um atacante, mais um meia, lateral, né? Goleiro, zagueiro. E a gente pode ter alguma modificação naquela relação. Aqui estão só reforçando que para a Série B do ano que vem, o Sampaio Corrêa, fim de semana passado, né, terminou o Brasileirão. Então, os times que caíram, né, da para B, CSA, Chapecoense e Avaí. E ontem também, nesse fim de semana, a gente ficou sabendo agora o Cruzeiro que perdeu, né, pro Palmeiras e já estava já com a corda no pescoço. Então, tá aí os times que vão encarar o Sampaio na Série B do ano que vem também, que foram rebaixados. CSA, Avaí, Chapecoense e agora o Cruzeiro. Eita, é muita emoção para quem é apaixonado por futebol. Olha, né? Ano que vem promete, hein? Esse ano aí agora vai prometer bastante. Porque, Ana, vem comigo aqui encerrar o Jornal da Guará. O jornal termina aqui. Muito obrigada pela tua companhia. Eu te espero amanhã aqui de novo, a partir das 6h30 da noite. Uma ótima semana para todos nós. Uma ótima semana, Bianca. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Guará. Até sexta-feira. Tchau, tchau.